Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Setembro Amarelo, Web Rádio Estação da Luz. Você nasceu do amor. Você nasceu do amor. Você é amado. Você é amado. Eu vim para que todos tenham vida. E vida em abundância. Setembro Amarelo, Web Rádio Estação da Luz. Bom dia, bom dia! Tudo bem, Amauri? Bom dia, meus amigos! Bom dia, Estação da Luz! Estamos aqui. Dia 4/9/2023, novamente, para nós darmos sequência ao nosso livro maravilhoso, Os Mensageiros. E aí, Amauri, como foi a sua semana? Minha semana foi boa, foi muito produtiva. Um bom dia a todos. Saudade de você, Miriam. Fazia tempo que a gente não se encontrava aqui nessa telinha. E esse livro, Os Mensageiros, é um dos mais bonitos que tem na obra e faz todo o sentido quando a gente conhece a obra do Kardec, a obra de Kardec, essencialmente na questão 918, parece que veio como que justificar toda esses 13 volumes que tentam aproximar a gente da realidade do mundo espiritual. Então, ali, sem querer mencionar a primeira parte da resposta, mas só a segunda parte, lá diz assim, que antecipadamente o homem de bem toma conhecimento de como é a vida espírita. E é o que nós estamos fazendo aqui. Então, que coisa mais gostosa, né? A gente amanhecer na segunda-feira, nesse contato maravilhoso, em doses homeopáticas, né? Para a gente ir tomando esse contato, com alguns assuntos com alguma superficialidade, outros não, mas a gente vai, sim, tomando consciência de como é essa vida espírita, o que é que nos aguarda, porque a gente se prepara aqui para retornar. E já vimos que ali nos Mensageiros, né, na obra Os Mensageiros, a gente é preparado para vir para a encarnação. Então é um vai e vem bacana, e ter essa visão faz a gente eliminar um sem número de véus, né, terríveis. Então, isso me faz muito bem. É muito gostoso estar nesse privilégio aqui de ouvir você,
né, o privilégio de receber do Tavares esse canal maravilhoso aqui, essa oportunidade. E a Web Rádio Estação da Luz está aí fazendo a sua parte, e muito bem feita. Isso mesmo. Bom dia, alma querida, Olga Feitosa. Muito obrigada por estar conosco. Um abraço, Vanice, onde quer que você esteja. Ela está na estrada, não é? Então, a gente pede... Eu acho que ela está de férias. Ela vai passear. O 7 de setembro vem aí. Feriado prolongado. Viva! É assim mesmo que se faz, né? Contemplar o espírito, o corpo, vai descansar a família, né? É bem assim mesmo. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, hoje a gente vai dar, então, início a esse nosso capítulo aí, e se o Tavares puder colocar a nossa apresentação, por favor. Muito bem. Então, nós estamos nesse capítulo 19. É a nossa terceira parte desse capítulo, e aí é que a coisa vai ficar bacana. É o sopro na parte 3. Mas vamos ao nosso evangelho. Eu vou ler o evangelho e fazer a prece inicial. Tudo bem? Estamos juntos. Isso. Então, vamos lá. Está no pensamento... Esse aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17. É o item 15. É sobre as preces. Pedi e obtereis. Né? Então, ele ali está falando, Kardec o Kardecão, que eu falo, chama o Kardecão, né? Porque eu tenho uma certa intimidade com essas pessoas que eu leio muito, né? Então, são caras ao meu coração. Então, ele vai ali falar a respeito deste item 15. Está no pensamento, né? Peraí, deixa eu ir no original aqui, minutinho. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo. Portanto, é como se muitos clamassem juntos e uníssonos. Bacana, né? Então, terminando, fala, mas que importa seja grande o número de pessoas reunidas para orar, se cada uma atua isoladamente e por conta própria. 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, ligadas a uma mesma aspiração, a oração, orarão quais verdadeiros irmãos em Deus, e mais força terá a prece que lhe dirijam do que as de 100 outras. E aí, Kardec nos convida a irmos no capítulo 26, nos itens 4 e 5, para que a gente possa orar junto, é o capítulo das preces, para que a gente possa ali, então, fazer a nossa oração. Então, é com esse intuito, trazendo Deus para junto de nós, vamos orar. Pai amantíssimo, Senhor das nossas vidas, abençoe os nossos propósitos nesses dias tão tumultuados que passamos pela terra, para que cada um de nós possa vibrar mais amor e mais harmonia, sabendo, Senhor, que é um ciclo que se fecha e outro que se abre, e que todos possam sempre aurir das suas bênçãos neste nosso caminhar para a luz. Abençoe-nos, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Viu que bacana? Olha, eu achei tão interessante. Oi, Roseli! Ela sempre também está conosco. Bom dia, queridona. Abraço na Vanice, na Miriam e no Amauri, disse a Olga. Muito obrigada, querida.
Que Para bacana. você também. Aliás, já não é sem tempo que a Olga não está aqui para dar uma forcinha num programa desses, né? Ela e a Roseli estão aqui rente que nem pão quente. Dia Gente, desse que a nem gente pão vai quente. comer, tomar um cafezinho com vocês com pão de queijo, viu? Estamos prometendo. Aguardem. Então, eu tinha prometido trazer, na semana retrasada, as figuras que a Vanice estava falando, que os mensageiros eles queriam ir para a Terra e eles iriam a pé. E aí o Aniceto fala que não, nós vamos dar para vocês o transporte necessário, né? E como está lá no nosso lar, esse é o aerobus, né? Que nós falamos, eu vou trazer para vocês, né? Então eu lembrei e trouxe, tá? Promessa é dívida, dívida paga. Beleza? Então vamos ao nosso livro maravilhoso, né? Então, eles estavam em conversação, não é isso? Você gostaria de ler, querido? Posso ler, sim. É um prazer. Então, dando sequência ali, diz lá: excelente sugestão, exclamou o nosso instrutor. A oração individual ou coletiva é sempre vasto reservatório de ensinos edificantes. Aliás, falou Ismália afetuosa, não devemos demorar. Estamos quase na hora. Nesse momento, como se fora chamado de súbito, à lembrança de grave compromisso de trabalho, falou o administrador, dirigindo-se à companheira. Vamos lá, o que então, nós vemos que cada um que está ali naquela colônia tem algum serviço a fazer. Ninguém vai ficar na erraticidade sem ter o que fazer. Que nem eu fico pensando assim, anjos com harpas, sabe? E aí o trabalho não tem, não, muito pelo contrário, né? A querida Ismália, afetuosa, a esposa do Alfredo, né? Ela fala que eles não devem demorar naquela circunstância, porque ali é a hora que eles precisam de ajuda. É como se eles falassem assim para André Luiz Vicente, né? Olha, vocês querem ajudar? Então, aí a gente cai na história da nossa introdução, que é a história da prece, né? Como é importante quando todos estão na mesma sintonia para o bem, o mesmo congraçamento para melhorar e ajudar a quem precisa, não é isso? Olha, você lembrou aí desse epitáfio que normalmente está nas catacumbas, né? Nos cemitérios, né? Descanse em paz. A gente já passou da hora de mudar isso daí, né? As pessoas comumente passam a vida, inclusive espíritas, viu, Miriam? Passam a vida se preparando de maneira assim a fazer uma programação para um período da vida, que é a aposentadoria, onde querem não fazer nada. Não, eu quero descansar, quero ter o meu período laborativo, fazer as coisas que me cabem, e depois eu quero ir para a sombra. Da mesma forma, né, quando se pensa no desencarne. Vai com Deus e que você possa descansar eternamente em paz. Olha, tem que desejar assim, trabalho profícuo sempre. As pessoas que atingimos a melhor idade, né, tem que ter em pensamento o seguinte: bom, agora é a hora de ter aquela fase laborativa mais intensa, espiritual. E, como a espiritualidade não tem descanso para ninguém, né, já vimos narrativas de espíritos notáveis aqui do orbe,
ao desencarnarem, chegar lá não tem banda de música, não tem tapete vermelho. Chegar lá, a pessoa já, pega isso aqui para fazer, que depois a gente conversa. Agora não dá. E, de fato, é assim, né? Você lembrou muito bem, e vale firmar essa reflexão, porque estamos numa segunda-feira, onde nos preparamos exatamente para os labores da vida terrestre, e normalmente se labora pensando em não fazer nada. Eu vou me preparar para não fazer nada. Olha, até principalmente na hora de não fazer nada, é que se faz as melhores coisas. É onde se consegue, muitas vezes, a necessária ou a devida, ou o objetivo da existência, que é pequena transformação. Isso mesmo. O que nós aqui estamos trazendo hoje é a qualidade da prece, né? Quando a gente sabe que a prece, ela comove, e ela faz com que essa prece, essas vibrações, possam chegar a muitas outras, né? Quando a gente faz a prece, a gente faz por perdão, pedindo perdão, a gente faz por louvar a Deus, né? Mas a gente faz também para auxiliar aqueles que sofrem. E tem muita gente hoje muito desequilibrada, necessitando mesmo do nosso amparo. Eu não posso fazer nada por alguém. Não, pode sim. Você pode fazer uma prece por ela, né? Tanto é que nós trouxemos, então, a pergunta 659 do Livro dos Espíritos. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é colocar-se em comunicação com ele. Então, não tem terceirização para a prece, né? Ou faz uma prece aí para mim. Eu lá no centro, né? As pessoas falam: olha, tem uma amiga que está muito doente, bota esse nomezinho lá para fazer a prece, né? Então você terceiriza, né? Terceiriza a prece. Faz você também a prece por ela. Faremos a prece, claro, lógico. A gente até agradece muito, porque é mais um campo de trabalho onde a gente pode fazer a nossa parte, pequena parte, mas fazer alguma coisa por alguém, né? Então, através da prece, podemos propor-nos a essas três coisas: louvar, pedir e agradecer, né? Vanice, bom dia, querida. Obrigada pelo bom estudo. E a Francisca Liduína também chegou. Que bom. Bom dia, queridas. Então, essa questão da prece, ela é fluídica e ela gera pensamentos bons onde quer que a gente esteja. Então, como diz na nossa primeira leitura do Evangelho, onde todos estiverem irmanados no uníssono, né? Não precisa ser 300 milhões de pessoas, né? Pode ser 1, 2, 3, mas uníssonos para ajudar, para auxiliar. E isso tem uma força incrível, né? E a prece torna o homem melhor? Eu adorei essa pergunta. Torna essa pessoa melhor. Sim, dizem os espíritos. Pois aquele que ora com fervor e confiança torna-se mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-los. Isso aí é esperançoso. Então, a gente nunca está só, né? Se ligar, não é isso, Amaury? Se ligar, né? Olha, essa obra Os Mensageiros é tão bacana, é tão rica, que está assim, suscitando, né, a gente que faça esses passeios nos assuntos que brotam em meio à narrativa de André Luiz. E esse assunto aqui, ele veio, não é a primeira vez que ele vem à baila, porque ele é muito importante. Ele está muito presente, muito mais do que a gente pensa. A prece, ela realmente existe, né? Porque sabemos que o pensamento é a grande locomotiva de tudo, né? Então, ao conceber
ao estabelecer a sintonia, né, você se faz ali acompanhar da sua vontade nessa interligação com o mundo espiritual, com aqueles que nos podem auxiliar. A gente vai desvendando aquele eu mais profundo, aquele Deus que existe em nós. Enfim, é fator de equilíbrio muito mais do que a gente pensa, assim como tantas outras coisas, que a gente fica assim pensando, é uma coisa até bacaninha essa tal coisa de prece, de oração, a gente entrar em sintonia. Gente, isso está mais presente, isso tem um efeito muito intenso, verdadeiro, real, tanto quanto algumas coisas da natureza que a gente vai ver na sequência, né? A ciência começa a contemplar a fé e a razão. Então, essa interligação ela vem de maneira muito natural, e a gente aqui, né, vai buscando tirar esses véus para que a gente se aproxime do processo efetivamente, vai colocando no nosso dia a dia essa atitude, né, de sintonia com esse universo que realmente pode nos favorecer pela sintonia, né? Porque a gente faz tantas escolhas terríveis. Aliás, qualquer outra escolha que não seja a de nos sintonizarmos com o mundo superior, né, significa sintonizar com a existência que nos traz as suas impressões necessárias, tudo bem, mas o alento a gente só vai ter nessa hora, né, o verdadeiro norte. Eu acho interessante porque Jesus falava, né, por parábolas, e ele falava para pessoas que não entendiam se ele falasse de outra forma, que não fosse essa maneira de falar, né? Então, quando ele fala assim, quando vos apresentardes para orar, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoa-lhe, a fim de que o vosso Pai, que estás nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes o vosso Pai, que estás nos céus, também não vos perdoará os pecados. Isso está em Mateus 11, de 25 a 26. Esse pequeno trecho que tiramos de Marcos, quer dizer, nós tiramos de Marcos, não tiramos de Mateus, desculpe. Tiramos de Marcos, foi para a gente entender que até Jesus falava que devíamos, antes de falarmos com Deus, estarmos puros. Perdoar os nossos irmãos, não 7, mas 70 vezes 7 cada ofensa. Então, fé e razão, elas estão muito associadas. As duas caminham juntas. Porque se você raciocinar naquilo que você está pedindo, ou louvando, ou querendo falar com Deus, você tem que estar raciocinando. Espera aí, eu estou bem com o meu próximo, eu já perdoei 70 vezes 7 para pedir a Deus que me proteja, por que não peça que proteja o outro? Né? Às vezes a gente precisa mudar um pouco o foco do nosso peditório, né? Mudar o nosso foco para o outro. Porque Jesus não falou que era para amar o outro como a nós mesmos? Ele não fala assim, ama você primeiro e depois ama o outro. Não. Ame o próximo como a ti mesmo. Então, se eu gosto de mim, eu vou pedir a Deus pelo outro também. Mas ele me fez tanta injúria, ai meu Deus, não vou perdoar nunca. Como você fala isso, né? Sem uma razão, sem usar da fé, né? Mas eu tenho fé. Sim, mas raciocina diante dessa fé, né? Para onde vai te levar essa sua atitude não tão cortês, não tão assim, né? Então, a gente precisa ter confiança, ter coragem, paciência, resignação, são atributos da nossa alma. Então, que a gente deve cultivá-los
para que a gente possa ter, então, tirar o melhor proveito das nossas dificuldades, né? Porque dificuldades todos nós temos, né? Então, mediante a essas ideias, né? Falar com Deus, meu Pai, querido, né? Então, assim está Ismália convidando os nossos amigos a vamos ajudar ali num trabalho que eu acho fantástico. O sopro, utilizar o sopro, né? E eu achei tão interessante, porque a gente não pensa que nós somos capazes daquela vibração para o outro, né? Que a gente pode apresentar. Então, Vanice trouxe para a gente o doutor Alexis Carrel, que foi Prêmio Nobel de Medicina em 1912 e foi o autor do livro O Homem, Esse Desconhecido. Foi best-seller em 1935 nos Estados Unidos. Então, aqui, eis um pequeno resumo que nossa amiga Vanice nos brindou, né, com essa... ela conseguiu, em poucas palavras, nos dar esse presente. Então, vamos lá, resumidamente, né, como disse, sobre a prece, foi esse notável Alexis Carrel nos disse, esse médico. Então, ele diz, a prece marca com os seus sinais indeléveis as nossas almas e conduta. Olha que coisa interessante, como indeléveis, né, Amauri? Olha, de forma sutil, né, como é tudo relacionado ao espírito. E ainda falando sobre a prece, aliás, é o assunto em foco aqui, é o centro da conversa, vale dizer que, feito com sinceridade, né, retirado do fundo da alma, é uma prática, isso não é uma transcendência, a gente tem que compreender isso. E eu faço sempre uma correlação, já voltamos ao Dr. Carrel, eu faço sempre uma correlação, Miriam, que é assim, imagina que seu filho chega para você e pergunta de forma genérica, quando faz uma oração, quando faz um pedido a você, mãe, pai, se eu precisar da sua ajuda, você me ajuda a ser bonzinho e você me protege? Sim, filho, certamente, mas o que é que realmente você quer, precisa? Não, é só um pedido, eu só estou querendo saber se a gente está junto, se você me ajuda e se você me protege. Tudo bem, mas está precisando de alguma coisa, filho? Trocar o lápis, comprar um caderno, quer um sorvete? Como é que eu faço para te ajudar? Se a criança não está focada em si mesma, o pedido dela vai ser genérico. E você só vai restar ficar observando e esperando a hora do que fazer. Como ajudar? Eu vejo da mesma forma. Se você tem as rédeas da existência na mão, e olha só como a natureza divina, ela é sábia, né? Muito mais do que a gente pensa. Nesse exercício da oração, a gente se coloca em sintonia. E aí é que se pede a sinceridade, o aprofundamento em si mesmo. Primeiro compromisso nosso, contigo mesmo. Então, nessa hora, você vai fazer o seu pedido específico. Porque isso, para um pai aqui, entre nós, enquanto pais e mães, vamos nos sentir felizes porque o nosso filho está com as rédeas da vida nas mãos. Olha, ele está fazendo pedidos pertinentes, que denotam, que mostram a sua sintonia com o necessário, com a evolução. Então, fazer a assistência, prover as necessidades, fica muito mais prático. Então, essa sintonia que estabelecemos através da prece é muito mais do que um ato de louvor. Isso é manter uma concentração, o foco na existência. E da existência a gente sabe que tem que tirar. A gente tem que
tem que ter essa percepção da vida, resolver os problemas, crescer intelectual e moralmente. Então, se hoje você tem a unha encravada, tirando o foco da existência, peça por ela. Peça por ela. Se é o saldo bancário, se é a conta bancária no vermelho, Papai do céu, me ajuda, meu espírito protetor, meu amigo de todas as horas, me ajuda porque eu não consigo me organizar, eu gasto mais do que eu ganho, estou sempre no vermelho, eu preciso ter uma disciplina. Porque não há quem consiga manter o foco numa existência construtiva, produtiva, se você estiver com coisas tão importantes desviando a sua atenção. Assim como, inúmeras, infinitas situações que podem tirar o foco da sua atenção no que se refere a evoluir, construir-se melhor. E nesse processo está o mergulhar-se, conhecer-se. E aí é que a doutrina dos espíritos traz o grande facilitador, como nos diz a questão 919A. Então, esse exercício de empreendermos o raciocínio aqui, de que não estamos teorizando nada, não inventamos nada. Isso está ao nosso dispor para que a gente pratique essa constante manutenção das rédeas da vida nas nossas mãos. Então, esse exercício não tem nada de teoria, não é nenhuma viagem transcendental, como diz o Dr. Carrel aí, você está lendo muito bem. Você está com o microfone fechado, menina. Sim, ele vai falar que a oração é uma força tão real como a gravidade terrestre. A influência da prece sobre o corpo e sobre o espírito humano é tão suscetível de ser demonstrada como a das glândulas secretoras. É muito interessante ele dar essa força tal em que essas vibrações do pensamento ao orar, a sua vontade de ter esse colóquio com Deus, faz com que você produza, influencie todo o seu organismo e possa também distribuir com o outro bênçãos mesmos, assim como o passe. O passe, você, pela sua própria vontade, com as ondas magnéticas de que você possui, você pode ajudar o outro a ficar um pouco melhor, não é isso? E é tudo de acordo com o merecimento, como o Mauri falou, o merecimento perante Então, não existe assim magia, não é magia. Então, a estudar a doutrina espírita, a gente sempre fala, venham estudar um pouco mais. Estude nas suas casas espíritas, deve ter grupo de estudos. Se matricule, fale com alguém que está estudando, será que eu posso participar? Não é? Então, vá lá, vá aprender um pouco mais e faça os seus questionamentos. Não é todos somos alunos, somos todos alunos dessa jornada com os espíritos. Nós não sabemos tudo, nós estamos a caminho de aprender um pouco mais. A Margarida falou, Jesus nos ensinou a fazer ao outro o que desejamos para nós mesmos, é isso mesmo. E a Elisete Mendes falou, Deus não permite que as lutas venham para te derrubar, mas sim para te fortalecer. Isso é muito importante. É exatamente isso. Nas refregas que a gente está todo mundo de segunda chamada, sabe? No plano da matéria. Está todo mundo de segunda chamada. Então, as refregas vêm para que a gente possa, então, superar essas mazelas que a gente deixou de fazer lá atrás. Então, vamos fazer hoje. Fé, confiança, tenha disposição, Ele diz aqui que muitos enfermos têm se libertado da melancolia e da doença graças à prece. Olha que coisa bacana.
é que quando oramos, ligamos-nos à exaurível força motriz que aciona o universo e, no pedir, nossas deficiências humanas são supridas e erguemo-nos fortalecidos e restaurados. Que bacana isso, não é isso, Mauri? Exatamente. A ciência, como já previa Kardec, está par e passo, né, com aquilo que comungamos aqui. E jamais a doutrina dos espíritos veio para desdizer a ciência. Pelo contrário, né, veio para fortalecer-se e dar a ela, às vezes, inspiração e permitir que, nesse trânsito, como o Dr. Carrel está trazendo aí, já há um século, né, 1935, é quase um século, essa maravilhosa constatação, né, da ciência, compreendendo, já fazendo essa devida leitura, do poder da prece. Eu queria fazer uma colocação, Miriam, que você veja só como são os elementos pedagógicos de que se vale a divindade para nos presentear com oportunidades, né? A gente tem isso na prática da prece. Estamos vendo aqui que é um caminho, sim, que te conecta de forma real. Outro elemento pedagógico que temos aí, todos, ou a maioria de nós, já fazemos o Evangelho no lar. Isso não tem nada de teoria. A gente não se reúne para ficar de bate-papo infrutífero. A gente sabe que é uma hora em que você dá acolhimento aos da casa, aos invisíveis, e você estabelece o padrão das discussões. Olha, aqui nós vamos fazer mini DRs, mas o patamar da discussão está nivelado por cima, tá, cambada? Meus amiguinhos aqui que vivem, né, pulando no meu ombro, no trânsito, quando alguém buzina para mim, eu já lanço aquele pensamento terrível. Quando tem um relacionamento no trabalho que não me é muito prazeroso, enfim, a gente vai colocando nos ombros, vai passando a senha do Wi-Fi para quem não deve. Nessa hora, a gente tem que ter uma prática. Você convida a todos ao acolhimento. Olha, cambada, se há 500 anos atrás nos ofendemos, é porque não conhecíamos tão bem um cara chamado Jesus e sua obra como conheço hoje. Então, se fiz as ofensas, se fiz as agruras, se cometi as indelicadezas, olha, vocês são bem-vindos na hora do Evangelho. Vamos orar. No dia que eu for ao Centro Espírita também, vocês são convidados. Não é que... Não, vocês são convidados. Gostaria que estivessem comigo, né? E não é porque eu os ofendi no passado que estamos aqui agora negando essa possibilidade. Não tenho a obrigação de enxergar com esses 5 sentidos que trago. Mas, se você cobra, possivelmente eu te devo. Agora, não tem como eu fazer um Pix para pagar. Vou fazer aqui uma prática. Vamos fazer a nossa oração. Vamos nivelar por cima a nossa DR. Então, e aí é um processo mesmo, né? É um processo de acolhimento e com esses tantos aos quais nós fomos aquela pedra de toque, né? E junto a isso, na casa espírita temos outras coisas que são extremamente práticas. Quando você é chamada a dar o passe, tá? Todos somos médiuns, podemos fazer aquela contribuição modesta dando o passe. Olha só, para fazer isso, minimamente você vai estudar um pouco mais profundamente o que seja e o que se espera de um passista. Como é que deve minimamente proceder? Ter comportamento mais compatível, né? Não é que isso seja uma regra estanque de boas maneiras para um passista, mas você vai se conscientizando, fazendo a devida ponte entre o benefício que você está oferecendo e você vai percebendo cada vez mais por que é que você, para ser um bom passista, para ser um bom médium, colocar-se no meio desses fluidos socorredores,
né, socorristas e as pessoas que precisam. Puxa vida, eu tenho que estar melhor. Isso não é uma regra, isso é uma exigência que a consciência faz. E é o que a gente vai ver na sequência, né? Como é que seria o médium do sopro, né? Quais são as exigências para que isso possa acontecer? É com você, Miriam. Então, vamos lá. É preciso prevenir Olívia e Madalena das providências que se fazem imperiosas para a noite. Necessitaremos a colaboração de mais alguns técnicos do sopro. Uai, eles então estudam para saber a respeito desse como utilizar o sopro. Olha que bacana. Como você colocou, muito bem colocado, sempre se qualificar para as atividades no seu centro espírita, né? A Margarida falou que estudos científicos atuais comprovam que, durante a oração, nosso cérebro se enche de sangue na região frontal, aumentando nossa capacidade de raciocínio e de discernimento. E é bem assim mesmo. Foi feito várias experiências, né? E todas as pessoas que ali se comprometeram com aquele experimento, elas tinham no cérebro, a gente diz, pontos iluminados, né? Vamos dizer assim, né? Como os médicos nos falam, né? Dr. Sérgio Iandoli, ele tem um livro maravilhoso chamado Cérebro Triuno, e uma das coisas que ele fala é sobre a prece, que ele fica abismado com a quantidade de pacientes que ele vai morrer mesmo, mas uma prece o coloca numa situação melhor, dá consolo, dá aconchego, e é maravilhoso. Então, continua então a nossa descrição aqui da Ismália, dizendo que temos alguns irmãos em estado grave, tomados de impressões físicas mais fortes. Como assim, Amaury? Se eles estão desencarnados? São as tais situações em que morremos, mas não desencarnamos, né? Pelo menos por completo. Só se foi exatamente o fluido vital do organismo. Mesmo assim, não por completo, como sabemos. Então, desvencilhar-se de todas as impressões da matéria não é bem assim. Por isso, esse exercício indispensável de começarmos a mergulhar em obras como Os Mensageiros, e conhecendo o que é que se dá no mundo espírita, né? E que nos espera. Então, Só um instantinho, deixa eu te interromper. Tavares, será que dá para tirar o comentário da Margarida? Obrigado. Alguém fala aí, a Francisca, me orientando alguém como é? Desaconversa mental. Como assim, Amaury? Não entendi. Pode ler? Me foi orientado. Além dessa conversa mental. Isso. E de perdão, né? De perdão. Sim, faz parte, exatamente essa conversa mental que fazemos durante a prece, né? É o exercício ao qual devemos nos postar. Aí a Liduína também pergunta aqui, ando meio perdido em relação ao livro, para acompanhar o texto. Seria possível me situar? É o capítulo 19, não é, Miriam? Isso, capítulo 19. Nós estamos ali na segunda... É preciso prevenir. Nós estamos ali quando eles estão... A Ismália está falando que eles têm um trabalho a ser feito, e esse trabalho é feito pela técnica do sopro. E alguns irmãos estão num estado extremamente grave, e eles têm impressões ainda dessa questão física,
como a Mauri estava falando, são aqueles que desencarnam, mas não desencarnam. Ainda trazem as suas impressões físicas, não é isso, Mauri? São grandemente influenciados pela matéria. E é esse o exercício constante que nos cabe hoje aqui. Olha só que tarefa simples. Gostarmos de coisas que nos fazem bem. Olha só o apelo, né? E nós insistimos em nos demorarmos, em nos eternizarmos nesse exercício constante do apego à matéria. Então, é o sofá confortável, é o carro bonito, é a vaidade a serviço ou prestando um grande desserviço, né, Liduína, para que a gente possa se desvencilhar dos apelos fortíssimos da matéria. E ao desencarnarmos ou ao morrermos, né, a matéria, a gente não larga a encarnação, porque isso tudo é muito prazeroso. Ainda sentimos falta do talão de cheque. Talão de cheque é antigo, hein? Desculpa aí. Ainda sentimos falta do poder de controlar a conta corrente, né? Ainda precisamos ver ali as escrituras com nossos nomes. Puxa vida, eu tenho, eu posso, né? Então, essas coisas ainda nos influenciam por demais. Né? É o cigarro, é a droga, é o álcool, é o sexo. Então, são apelos da existência. Na matéria. E aqui... o serviço de exatamente nos mostrar que é exatamente expostos à vicissitude e ao mérito das escolhas, esses pequenos enfrentamentos diários. Né? Mas vamos lá, para não sairmos muito longe. Só para responder a Liduína, eu sei que você se perdeu um pouquinho, porque esse passeio em volta dos assuntos, enquanto a história vai acontecendo, vai sendo discorrida, a gente está sendo aqui, né, caindo nessa doce armadilha de ir mergulhando em assuntos mais à esquerda, mais à direita, mais ainda no entorno de tudo o que suscita a história. Às vezes a gente pode até divagar um pouco além da conta, mas o assunto nunca sai de moda. A nossa intenção é aprofundar mesmo nos assuntos para que a gente possa tirar o maior proveito possível da literatura, né? Então, aqui, a questão 253, o espírito experimenta nossas necessidades e nossos sofrimentos físicos, eles os conhecem porque os sofrem, mas não os experimentam materialmente como vós, são espíritos. E quando um espírito diz que sofre, experimenta o tipo de sofrimento, angústias morais que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. É como a Mauri estava falando, muitas vezes o espírito ele não se desapega da matéria e aquilo dá uma angústia moral nele. Ele fica angustiado, né? Então, tem um ensaio lá nas Sensações dos Espíritos, sobre um ensaio teórico, vocês lá leiam, né, quando tiver aí um tempinho, é enorme e a gente só pensou alguma coisa, né? O corpo é instrumento da dor, se não é a causa primeira, e pelo menos a causa imediata. E o que os espíritos falam? Liberto do corpo... Na verdade, ali, nesse ponto, ele faz uma afirmação, né? Uma afirmação, isso. Não é uma pergunta. É o instrumento da dor. Se não é a causa primeira, é pelo menos a causa imediata. Imediata, exatamente. É uma afirmação. Então, liberto do corpo, o espírito pode sofrer. Este sofrimento, porém, não é do corpo, porque a gente pensa, poxa, mas ele não está desencarnado, né? Então, ele já perdeu a parte da matéria, mas a gente não pode esquecer que o espírito tem perispírito, esse modelador biológico que vai fazer com que as impressões ali fiquem todas marcadas, né? É um tipo de matéria diferente? Sim, é um tipo de matéria diferente.
mas ainda faz com que ele ainda tenha aquelas sensações, ainda tenha todo aquele caminhar, vamos dizer assim, sentindo, né? Sentindo. Então, estes sofrimentos não é do corpo. Não é, entretanto, um sofrimento exclusivamente moral, como o remorso, já que se queixa do frio e do calor. Quantos irmãos vêm falar, estou... É isso mesmo. Esse acréscimo faz parte de um bom estudo, aprofundamento. Obrigada. A intenção é exatamente essa, que a gente possa aprofundar um pouquinho mais e possa passear pelas obras de Kardec, que tem muito a contribuir com a gente no nosso caminhar. Então, voltando aqui, a dor que sente não é, pois, propriamente uma dor física, é um vago sentimento íntimo, do qual o próprio espírito nem sempre se apercebe com clareza, precisamente porque a dor não é localizada e porque não é produzida por agentes exteriores. É muito mais uma recordação do que uma realidade, uma reminiscência. Não é isso? Está aí a importância da gente ir, sim, conhecendo como é que se dá a vida na espiritualidade, né? O mundo espírita. É como diríamos, na nossa vez, não, né, Miriam? Poxa vida, eu já sei, poxa vida, eu tenho que desde já ir desafiando. E certamente não vou conseguir tirar todas as impressões da matéria só no estalar de dedos, só porque passei e voltei à pátria espiritual. Só que, conhecedores disso que estamos tratando nessa bela manhã de segunda-feira, a gente vai poder, sim, contribuir para com o processo de ajuda que será prestada a nós. A consciência, essa é a luz dos nossos passos na espiritualidade. A consciência do que é que se dá. Olha, estou noutra dimensão. Tchau para vocês. Até a próxima. Né? Então, estarmos focados, aí sim, no mundo espiritual, para que esse desapego, para que se dê espaço para sublimar toda essa existência, esses últimos 100 anos de vida que tivemos, sublimar a evolução que conquistamos, e aí sim, começarmos já a nos preparar na outra volta, porque não dá para pensar que a gente, com essa beleza toda aqui, não precisamos de mais uma, nem vou dizer quantas encarnações, né, Miriam? Imagina! Nós estamos lá, assim, mais ou menos no meio para o final da fila, sabe? Olha, um amigo ontem me falou assim, olha, o nosso lar é bacana conhecer isso tudo e tal, eu quero ser merecedor de ser acolhido lá, mas, sinceramente, a gente está compreendendo que não é o objetivo final, é uma estação de acolhimento. Eu quero ir muito mais além, já que é para pedir, então vou pedir um negócio bem porreta. Aliás, essa compreensão é o que a gente está carregando aqui, né, para e passo com o desenrolar da história, é o que a gente vai buscando compreender. Não podemos confundir o esforço muito grande da espiritualidade, especialmente de André Luiz, em nos caracterizar o que é o mundo espírita, fazendo a devida ponte do que é essa realidade lá, com a nossa capacidade de compreensão aqui, né? Não podemos tomar isso como a definição da coisa. É, sim, uma forma de compreender a coisa, né? E realmente, isso tudo vai nos ajudando ao desprendimento. Isso aí. A Ismália estava falando que tem alguns irmãos muito graves, né, que são tomados dessas impressões físicas, né? E aí, claro, né, coça. Vicente, André Luiz coça para perguntar. E ele fala, técnica do sopro. Indaguei assombrado antes que Ismália pudesse fazer qualquer observação referente àquele serviço.
E Alfredo, logo, amorosamente, como sempre, né? Ele vai falar: sim, meu amigo, respondeu Alfredo atenciosamente. O sopro curador, mesmo na terra, é sublime privilégio do homem. No entanto, quando encarnados demoram-nos muitíssimo a tomar posse desse grande tesouro que nos pertence. Olha o que ele está falando. Então, a gente se demora em se apropriar de uma coisa que a gente usa. Você já viu criança cair e mãe chega e dá um beijinho e dá um soprinho? Pronto, passou. E a criança sai maravilhadamente. É mesmo. Então, é essa técnica que eles lá usam para curar. Isso eu achei extraordinário. É extraordinário, mas eu acho que esse assunto é tão bacana, tão importante, que a gente deve continuá-lo no próximo programa, né? Porque já temos ali todo o expediente a cumprir, né? O CVV e tal, do Setembro Amarelo, que a gente precisa colocar no ar. Então, a gente poderia ficar no compromisso, né, Miriam, de retomar o assunto sopro como sendo essa coisa maravilhosa e também tão presente no nosso dia a dia, muito mais do que a gente pensa, mas que pede a qualificação melhor dos médiuns que praticam essa técnica. Então, a gente vai pedir a Mauri que faça a nossa prece de encerramento e Tavares, se quiser colocar a nossa contribuição. Como é que você está? Precisa conversar? Liga para 188 CVV, apoia aí essa sua decisão. E você também pode ser um colaborador, né? Você tem curso, né? A partir de 19 de setembro, gratuito, modalidade online, né? E a inscrição está aí. piratininga@ccvv.org.br. Setembro Amarelo, valorize a vida, participe dessa campanha. E aí, no seu estado também, vá atrás do CVV, que também tem essa contribuição você pode fazer também, né? Às vezes tem um psicólogo que tem uma horinha para dispor, né? Então, vai lá, certo? Isso mesmo, estamos lá no capítulo 19, o sopro. Tavares gostaria de falar alguma coisa? Bom dia. Alguma coisa, com certeza. Soprando aí para todo mundo. Muito bem. Além, lógico, da Central da Valorização da Vida, depois vocês dão uma pesquisada como é que foi que surgiu essa ideia, que é fantástica e maravilhosa. Tem um filme de Sidney Poitier que ele fala justamente sobre essa pessoa voluntária que no primeiro dia de trabalho pega alguém que quer partir daqui sem autorização de vida, e é um filme fantástico, tenso, mas muito maravilhoso. Sidney Poitier, o nosso querido artista norte-americano. E nós estamos envolvidos agora, está tudo amarelinho aí, justamente Setembro Amarelo, temos uma entrada que a gente vai fazer agora também no final, mas aí eu quero falar que, mesmo no Setembro Amarelo, da prevenção do suicídio, a valorização da vida, nós vamos trazer aqui dia 19, que é uma terça-feira, a partir das 21h30, alguém que valorizou a vida como ninguém. É a presença agora de um novo programa na Web Rádio Estação da Luz, o programa espírita Francisco de Assis. Simples assim. Com a apresentação do nosso querido Beto, lá de Minas Gerais, de Muraé, vai falar sobre a vida e a obra de Francisco de Assis, o pobrezinho da Úmbria, né? Então, tudo que você possa pensar, o Francisco, filho do Bernardone, né? Riquinho, que foi para a guerra e gostava da aguardente de cana, né? Depois o Francisco da igreja, o Francisco católico, o Francisco espírita, enfim, Francisco de Assis, simplesmente assim. Mais um programa aqui na Web Rádio Estação da Luz, estreia agora, dia 19, segunda quinzena
de setembro, aqui na Web Rádio Estação da Luz, sempre a partir das 21h30, certo? E antes da prece do nosso querido Amaury, eu quero mais uma vez colocar o nosso vídeo sobre a questão da prevenção do suicídio. Setembro Amarelo, Web Rádio Estação da Luz. Você nasceu do amor. Você nasceu do amor. Você é amado. Você é amado. Eu vim para que todos tenham vida. E vida em abundância. Setembro Amarelo, Web Rádio Estação da Luz. Ai, o vídeo da Elisa, sempre maravilhoso. É um pessoal sensacional. A equipe toda está de parabéns. Os filhos da minha amiga falando. Ai, muito legal. Parabéns mesmo, de coração. É com você. Muito bem. Então, que seja nessa atmosfera de gratidão que a gente possa encerrar a nossa reflexão de hoje e que possamos, assim, de uma forma plena, exercitarmos o nosso dever, o nosso direito de usufruir a encarnação com todos os nossos valores a serviço de nós mesmos. Permita, Mestre amado, que possamos fazê-lo de forma intensa, de forma a compreendermos que precisamos estar, sim, dispostos e disponíveis para desfrutar, para angariar desta existência todos os valores que possamos conquistar e nos desvencilharmos daqueles que não nos fazem bem. Permita-nos a vossa presença de bênçãos, de luz, de alento, para que juntos, como irmãos, possamos nos reconhecer trabalhadores de nós mesmos para que o conjunto seja melhor. Seremos, sim, herdeiros de dias bem melhores, porque hoje o plantio se faz positivo, se faz intenso, se faz tal qual o nosso coração deseja. Que a sua paz nos envolva durante toda esta semana e que possamos, sim, fazer a nossa parte no labor da existência. Que assim seja, Mestre. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.